Boa noite. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Quando o pastor Giovanni falou que eu ia dar a mensagem nessa noite, eu pensei, eu gosto de pensar em algo que é apropriado para o nosso contexto, para o que está acontecendo no nosso meio, E essa mensagem, eu preparei essa mensagem para pregar lá na igreja, onde a gente tem o trabalho lá no portal. É uma mensagem direcionada. Quando eu preparei essa mensagem, ela era direcionada especificamente para as pessoas da igreja. A igreja lá do portal, não seminaristas. Só que essa semana eu conversei com um rapaz e ele falou uma coisa comigo que me botou para pensar. Estava falando no MSN com ele e ele falou bem assim... Estou usando, Você falou que ia usar amanhã, Vou usar hoje. Ele falou bem assim... fui no congresso semana passada, lá em Minas Gerais, o nome do congresso era Restaurando a Noiva. Aí eu falei bem assim, mas o que aconteceu com ela? O que aconteceu com a noiva? A noiva não precisa ser restaurada. Aí ele falou assim, deixa pra lá, você vive aí dentro do seminário, nem igreja aí tem. Eu parei para pensar, rapaz, se aqui não tem igreja, nós somos o quê, Somos os excluídos dos crentes. Mas eu parei para pensar, nós somos a igreja. Nós somos a noiva, Nós fazemos parte daquilo que Deus tem para nós. Então, essa mensagem é para nós. Não é só para a igreja lá do portal, ou então para as pessoas que vão na igreja no final de semana. É para mim, para você que está aqui, que escuta a palavra de Deus de manhã, de tarde, de noite, e para quem vem na igreja aos finais de semana, Para quem congrega aqui na nossa igreja, para quem nos visita nessa noite, para quem está aqui com a gente nessa noite nos visitando. Então essa mensagem é para todos. E é uma mensagem que tocou muito no meu coração. É uma mensagem que está no meu coração. Eu tenho pensado sobre isso muito, porque eu acho que vale a pena nós pensarmos nas coisas de Deus. O que eu quero falar sobre nessa noite se fosse dar um título para a mensagem, não sei se seria apropriado, mas eu iria dar o título de O Reencontro com Jesus. Nos reencontrarmos com Jesus. Mas aí você se pergunta, mas para reencontrar você tem que perder. E é exatamente, muitos de nós temos perdido Jesus no meio da caminhada. Muitos de nós começamos a vida com Deus e no meio da caminhada nós perdemos Jesus. Às vezes não sei se você já se perguntou, onde está Jesus na minha vida? Onde que Jesus se encontra hoje na minha vida? E talvez a resposta é, não sei. Talvez a resposta é, eu não sei onde Jesus está na minha vida. Eu não sei até onde Jesus faz parte na minha vida. E por quê? Por que muitas vezes nós perdemos a Jesus? Não estou falando que todos aqui se encontram nessa situação. Mas talvez você se encontre. Mas eu não quero falar passos que vão te levar a perder Jesus, não. Quero falar sobre passos que vão te levar a encontrar dia após dia com Jesus. Porque mesmo se você não perdeu ele de vista, amanhã você vai precisar tomar uma atitude que vai te levar até Jesus. Que vai fazer com que você vá encontrar com Jesus. E pessoas têm perdido Jesus porque pensam que Jesus é emocional. Pensam que Jesus quer nos encher de emoções. Pensam que a vida com Deus são momentos dia a dia agradáveis, sem problemas e sem dificuldades. Mas não é, Nós enfrentamos muitas batalhas na vida com Jesus.
Quando você lê o capítulo 6 de João, você vê uma coisa interessante. Logo no início do capítulo, o que acontece? Jesus multiplica pães. E no final do capítulo, Jesus dá um discurso muito duro. E os discípulos, alguns dos discípulos deixam a Jesus. Alguns daqueles que caminhavam com Jesus, deixam ele de lado. Mas na multiplicação de pães, todos estavam lá, né? Todos estavam regozijando-se. Não, Jesus é aquele que nos dá pão. E pão é gostoso. Então, vamos estar com Jesus. Mas quando o discurso foi duro, muitos daqueles que estavam naquele momento bom, agradável, deixaram Jesus. Perderam Jesus nas suas vidas. E Jesus não é emocional, né? Lógico que nós vamos ter momentos agradáveis, de emoção. Mas eu li um livro, o nome desse livro é Tudo para Ele. E o autor ele diz o seguinte: os momentos de emoção são presentes de Deus para nós. Mas não faça desses momentos os pilares da vida cristã. Porque os momentos emocionais acabam. E tem uma pessoa, uma mulher, ela formou aqui há um tempo atrás. Ela foi casada com um amigo meu. E eles estavam prontos para sair no 3º ano e embarcar no ministério. E eles iam fazer missões transculturais em outro país. Só que de uma hora para outra, o esposo dela mudou a mente. E falou, não vou mais. E aí eu fui e falei com ele, mas por que? Ele, não quero. Vou voltar para minha casa. Vou voltar para minha vida. E ela, como uma esposa submissa, voltou para casa, junto com esse rapaz. E ela saiu daqui falando, eu não quero ir, mas eu vou por causa do meu esposo. E o sonho dela era fazer missões. E esses dias um pastor foi visitar ela, né? Um pastor aqui da igreja foi visitar essa mulher. E chegou na casa dela, né? Bateram na porta e quando ela viu o pastor, ela não acreditou. Ela ficou feliz, ela ficou animada. Ela falou, vocês estão aqui. Que bom que vocês estão aqui. E aí ela falou, eu passei 3 dias chorando e perguntando, Deus, por que isso está acontecendo comigo? E ela falou uma coisa muito importante. Nessa situação, Deus não me abandonou. Deus está comigo. É uma mulher firme em Deus, que entendeu que não são só momentos emocionais que fazem a vida com Deus. Mas, se você se firma em momentos de emoções, você está arriscado a perder Jesus. Se não já perdeu. Né? Você vem para o culto, as músicas são lindas, ou então você busca Jesus um dia e tudo é maravilhoso, mas quando está ruim você vira as costas para Jesus. Muitas pessoas pensam que Jesus é Papai Noel, né? Tem que dar tudo que nós pedimos. E pastor Larry fica pregando aqui, tudo que você pedir, tudo que você pedir, tudo que você pedir, você vai receber. É verdade. Eu creio. Mas a Bíblia fala o quê? Tudo que pedires em meu nome, eu vou te dar para que o Pai seja glorificado no Filho. Então se você pede alguma coisa que é para o teu egoísmo, meu querido, esquece. Não vai receber. E às vezes você está pedindo e não recebe porque pede mal. E Deus não te dá e você esquece do que Jesus é. E perde Jesus no meio do caminho. Vou roubar outra ilustração do senhor aí, pastor. A ilustração da Maria, né? Não sei se vocês já escutaram. Maria era uma mulher fervorosa. Andava com Deus. Aquelas crentes. Sapata de fogo. Eita glória!
Sapata não, né? Sapata pegou mal. Sapatinho de fogo. Sai até o tornozelo. Blusa até aqui nos punhos. Ia pra igreja, o pastor Giovanni era crente nessa época, né? Olhava aquela mulher indo pra igreja, indo e voltando. Certo dia, Réveillon, né? Aquela festaiada toda no meio da rua. Quem sai pra rua? Maria. E aí o nosso querido ali, pastor Giovanni, chega pra ela. E aí, Maria? Firme com Deus? E a resposta da Maria é o seguinte. Até hoje à noite. Aí ele, mas por quê? Se Deus não me der o que eu estou pedindo, eu não sirvo mais a Ele. E aí no meio da festa, meia-noite, né, pastor? Os fogos pro alto, churrascada, cervejada, quem chega na festa? Maria. Sapatinho de fogo, né? Só se for fogo do inferno. Estava lá, mas abandonou Jesus porque não recebeu o que estava querendo. Jesus não é Papai Noel, rapaz. Jesus não precisa te dar tudo que você está pedindo. Talvez o que você está pedindo é para o seu próprio egoísmo. Mas não vira as costas para Jesus por causa disso. Muitas pessoas perdem a Jesus no meio do caminho porque não querem arcar com o compromisso que Jesus tem para ele. Eu tinha um amigo, vou falar o nome dele não, mas ele era um menino retiro. Retiro na igreja era com ele. Setembro, retiro. Fulano estava lá, retiro. Vamos lá, retiro, e o retiro pegava, o pau quebrava, e louvor e tudo, aquela coisa com Deus e tudo. Passava o retiro. Fulano ia para a igreja uns 2 finais de semana, de repente esfriava. E voltava para o mundo. No outro ano, retiro. Fulano estava lá. Retiro, pá! E na época eram 2, 3 retiros por ano, né? E ele estava em todos os retiros. E só que todos os retiros assim, ia para o retiro, quando voltava do retiro, ia para a igreja, passava um tempinho e desviava. Aí teve um dia que fulano foi preso. E aí os pastores aqui, alguns pastores faziam trabalho na cadeia. Chegaram lá na cadeia, viram fulano. E aí quem está aqui, rapaz? O menino retiro. E no outro dia tem um retiro mesmo na igreja. E esse menino ia sair nesse dia à noite. E aí os pastores falaram assim, rapaz, vai ter um retiro amanhã. Vamos pro retiro. Aí ele, lógico, tô preso, entre a cadeia e o retiro, melhor o retiro. Foi pro retiro, empolgado e tudo. Passou o retiro, veio pro seminário. Eu, rapaz, agora ele vai. Agora esquentou. E tá seminário, passou 1 mês, 2 meses estudando, correndo atrás das pessoas certas e tudo. Certo dia, passei no horário de estudo, fulano tá olhando para a parede. Não tem assim, aqui não tem mais não desse tipo. Mas ele estava olhando para a parede. Aí o rapaz, o que você está olhando para a parede? Rapaz? Vai estudar? Aí ele olhou para mim. Talvez assim, vou nada. E eu estudando aquela correria, de repente vou no quarto, fulano tá lá olhando pro teto, né? Eu, rapaz, vai estudar. Vou nada. Passando tempo, fulano sai do seminário, volta para as drogas, volta para a vida, né? Desgraçada. Hoje tem um filho precoce, não tem uma família, não tem uma vida estabilizada, tem que trabalhar para sustentar uma filha que é difícil. Então quer dizer, Jesus queria um compromisso dele, mas não arcou com compromisso. E quando você não quer arcar com compromisso, você vai perder Jesus. Quando você não quer estar com Jesus compromissado, você vai perder. E nós temos que ser pessoas compromissadas. Nós temos que ser pessoas que vão andar com Deus em compromisso. O que a Bíblia fala em Mateus capítulo 10, 37, 38? Hein?
crente tem que ter esse versículo na mente. Aquele que amar mais ao pai do que a mãe, não é digno de mim. Tem que tomar a sua cruz. Aquele que quiser salvar a sua vida vai perder. Então Jesus está falando, é compromisso, meu querido. Você precisa ser compromissado com Jesus, senão você perde no meio do caminho. Pessoas perdem a Jesus, sabe por quê? Porque não querem também arcar com a responsabilidade que Jesus traz para a vida dele. E qual que é a responsabilidade de todo crente? Seminarista ou pessoas que estão aqui na igreja, crentes, seja o que for. Mateus capítulo 28, do 18 ao 20. Ide, portanto, e fazei discípulos. Essa é a responsabilidade que você tem. Onde você está, você tem que fazer discípulos. Tem outra peça. O apelido dessa peça é Cobrinha. Cobrinha era um cara muito doido. Mas daqueles muito doido mesmo. E um dia Cobrinha mal nas drogas. O pastor Giovanni traz ele para dentro do seminário. O ministério do pastor Giovanni é esse, né? Mexer com vagabundo e viciado. Então, o pastor Giovanni traz o menino aqui para dentro. E rapaz, Cobrinha se recupera. Cobrinha, você olhava para ele, Cobrinha estava bem. Agora andando bem, vivendo bem com Deus. Uma vez veio um missionário aqui no seminário e começou a pregar, nós temos que ir às nações, nós temos que pregar o evangelho para as outras pessoas e tudo. Aí falou que tinha países aí precisando, que ele tinha um contato e que queria levar pessoas para lá. Passou, fui na igreja domingo à noite. Aí da igreja fui no shopping, quando eu era menorzinho, eu gostava de ir no shopping depois da igreja. Quem que eu encontro no shopping com um cigarrinho na mão? Cobrinha! Eu olhei pro Cobrinha, o que é isso, rapaz? Tô mal. Ele só falava assim, tô mal, caí no rock, tô mal, meu bro. Ele falava bem assim. Aí o Cobrinha, por quê? Ele, rapaz, tô mal. Aí depois eu fui saber a conversa, né? Ele virou pro pastor e falou, pastor, eu achava que Deus só queria me tirar das drogas. Mas Deus quer que eu seja um missionário. E isso eu não quero. Ser missionário eu não quero. Não quis a responsabilidade que o evangelho traz. Nós que somos crentes, temos que ter na nossa bagagem essa responsabilidade. E se você não é crente, quero dizer, se você se tornar crente, você vai levar isso com você. Se você mudar de vida, você vai ter que ser um missionário. Isso não interessa onde que é. Não interessa se é aqui ou se é no Japão. Mas você tem como primeiro nome, como diz a irmã Andréia, né? Meu primeiro nome é Ide. Você carrega esse nome com você, crente. E você tem que arcar com essa responsabilidade. Senão, você perde a Jesus. E talvez muitos aqui dentro já perderam a Jesus. E precisa reencontrar. Eu queria chamar os irmãos para abrir a Bíblia aí no capítulo 2 de Mateus. Nem li o texto ainda. Estou meio atrasado na minha reflexão. Vamos ler o capítulo 2 de Mateus. Aqui foram homens que foram ao encontro de Jesus. Nós podemos aprender com esses homens. Alguns passos que eles tomaram para ir até Jesus. Diz assim, capítulo 2, versículo 1. Nós vamos ler até o 12. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam, onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso,
alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, ide, informa-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela da estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltar à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse dia. Queremos pedir que o Espírito Santo do Senhor nos ilumine agora nesse momento. Fala conosco, Deus. Então aqui os magos foram ao encontro de Jesus, né? Foram aonde Jesus estava. E o crente, dia após dia, ele deve ir até Jesus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É responsabilidade nossa buscar a Jesus, né? E quando perdemos a Jesus no meio da nossa caminhada, precisamos reencontrá-lo. Para não voltarmos para a velha vida. E aqui nós vemos esses homens indo até Jesus. E eles tomaram alguns passos que os levaram até lá. Quando você lê no início, diz o seguinte: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Os magos não eram de Jerusalém. Não estavam ali no meio do povo. Eram de longe. Eram do Oriente. Talvez de uma terra muito distante. E quando você estuda lá o livro de Mateus, você vê que eram homens prósperos, ricos. Por quê? Porque trouxeram presentes para Jesus, né? E não foram presentinhos, né? Foram presentes bons, que supriram a necessidade de Jesus ali naquele momento. E para você ser próspero, você tem que trabalhar. Talvez aqueles magos deixaram para trás o seu trabalho. Olharam a estrela no Oriente e pensaram, é agora, o Salvador está aí. Vamos deixar tudo aqui e vamos lá em Jerusalém, porque lá nós iremos encontrar o Salvador. E aí você pode pensar que eles deixaram suas famílias, deixaram os seus filhos, deixaram os seus servos, deixaram as suas casas, eles deixaram a sua zona de conforto. Talvez era muito confortável estar lá onde eles estavam. E nem eram de Jerusalém, nem precisavam ir lá onde Jesus estava. Mas decidiram, vamos até o Salvador. Mas deixaram a zona de conforto. E se você não quer, né, perder Jesus, você precisa deixar a sua zona de conforto. Mas aí você pensa, mas eu já saí da minha casa. Eu vim até aqui onde eu estou. Eu sou lá de Marcelândia. Tranquei a porta da cidade. Fechei o cadeado, não tem mais ninguém lá. Eu fui o último e estou aqui. Eu sou lá de Manaus, né? Vim da tribo Urucará. Sei lá qual é o nome da tribo. Saí de lá do meio dos índios.
né, dedão? 2. Dedão 2 tá aí. Vem de lá. Tô aqui! E você vem me falar que eu preciso sair da minha zona de conforto? Vim lá do sul. Frio pra danar. Tomar um chimarrão. Bah. Tchê. Tô aqui. Você vem me falar que eu preciso sair da minha zona de conforto. Mas eu não estou falando de geografia, meu querido. Estou falando que você precisa sair da zona de conforto nas tuas atitudes, nas tuas ações, no teu dia a dia. Nós precisamos rejeitar todo tipo de mundanismo. Tudo que o mundo nos oferece, o crente tem que deixar. Mas é muito mais gostoso e mais cômodo para mim fazer algumas coisas que o mundo me oferece. Já ouvi que tem seminarista que assiste novela. Tem seminarista que fica olhando na internet site pornográfico. Queima ele, Jesus. Queima não, leva ele ao arrependimento. E se tem crente que não é seminarista que assiste novela, também está errado. É mundano, é pecado. E mesmo que seja cômodo para você, você tem que deixar. Porque senão você vai perder Jesus no meio da tua caminhada. Fala, Jeová. A Bíblia fala em Romanos capítulo 12, 1 ao 2. Né? Esse daí nós sabemos. Rogo-vos, pois, irmãos. Esqueci o resto. Como é que é? Isso aí, apresentei o vosso corpo como sacrifício santo. É, isso aí mesmo. Seminaristas sabem, né? Consagra a tua vida para Deus, rapaz. Larga o comodismo do mundanismo. É muito mais cômodo, às vezes, nós ficarmos na cama. Em vez de fazer um compromisso com Deus. Não, amanhã eu vou acordar 10 minutinhos mais cedo, Senhor. Vou te buscar mais. Que? 10 minutinhos mais cedo é ruim. 6:59. Aí você pode me chamar. Antes você não me chama, não. Do que levantar e orar. Né? Do que buscar o Senhor em primeiro lugar. É muito mais cômodo. Essa vai pegar. Domingo à tarde, ficar em casa, sair para evangelizar, nada. Amanhã vão lá perguntar se tem evangelismo. É muito mais cômodo. Tá doido, rapaz? Subir. É São Gabriel. Adalberto. Lugar de favelado. Tem as patricinhas aí, né? Ai! Adalberto. Ai! Eu quero ir pra Praia do Morro. Né? Quero evangelizar na praia. Tá doido? Larga isso, evangeliza domingo à tarde, domingo é dia de folga. Mas é a oportunidade que Deus está te dando. Você tem que agarrar a oportunidade de evangelizar o mundo. Ontem eu acho que eu e o Rafael fomos lá na rua tentar negociar um carro, né? E aí chegamos pro cara e o cara... Quanto você me volta nesse carro? Eu volto 3, é o que eu tenho. Ele tá doido, você quer dar 10 no teu carro? Eu não quero dar 10 no meu carro. Eu tô te falando que eu volto 3, é o que eu tenho. Aí ele, não dá. Eu, então tá, já que não dá, tá bom e tudo. Pá, não sei o que, vai oferta, volta oferta. Aí eu cheguei pra ele, calma aí. Como é que tá Deus na tua vida? Fala pra gente aí. Aí ele, rapaz, não bota Deus no meio do nosso negócio não. Eu, não tô botando Deus no meio do nosso negócio não, rapaz. Tô perguntando como é que Deus tá na tua vida. Ele, não, eu tenho Deus e tudo, pá, não sei o que. Daí a pouco chegou um amigo dele, ele soltou uns 10 palavrões. Aí eu falei, rapaz, como é que você tem Deus, rapaz, vivendo desse jeito e tudo, pá. Aí tentei falar um pouco de Deus pra ele, só que ele se esquivando. Entramos no carro e viemos embora, aí Rafael falou bem assim, rapaz, você é muito doido, você fala mesmo, né?
Rapaz, eu tenho que falar. Porque sabe o que vai acontecer? Talvez esse cara vai querer chegar diante de Deus e falar: Deus, ninguém nunca me falou. E Deus vai poder me chamar e falar: então eu vou te mostrar um que falou. Vem cá, Felipe. Você falou? Eu vou falar: eu falei. Naquele dia lá. Naquele dia do negócio lá, eu falei, rapaz. O negócio não deu certo, mas eu queria que o evangelismo desse certo. Mas não deu também. Mas é minha responsabilidade evangelizar. Domingo à tarde é a tua. Vai com todo o coração. Larga o comodismo e a zona de conforto. Tá doido, dá nem pra fazer um churrasco. Uma hora tem que sair. Vamos pra frente. Deixa a sua zona de conforto nos seus pensamentos, né? Em tudo. Porque muitas vezes nós só pensamos: não, nós vamos mudar o mundo. Nós vamos mudar o mundo. Nós vamos mudar o mundo. Mas C.S. Lewis falou uma coisa muito interessante. Ele falou: uma sociedade nunca será transformada se os homens que nela estão não forem transformados. Se o homem interior que nela está não for transformado. Se nós não mudarmos, pessoal, nós nunca conseguiremos mudar as outras pessoas. Então tem que deixar a zona de conforto nas suas atitudes, nos seus relacionamentos. Né? A Bíblia fala que você tem que amar o teu próximo. E mais, amar o teu inimigo. Ama o teu inimigo. E mais, ora por ele. Oh, maravilha. Ama o teu inimigo e ora por ele. Se tinha um cara difícil para me relacionar no passado, era o tal de Giovanni Cruz. Pastor Giovanni Cruz. Olhava para ele, aquela cara amarrada, não dava um sorriso, né? Hoje eu sou um dos melhores amigos dele. Não era meu inimigo, não. Mas, rapaz, vou amar. Já fez minha esposa chorar demais, rapaz. Minha esposa já chorou muito com ele quando era seminarista. Né? Minha esposa passava por ele e falava bem assim: dá um sorriso. Aí ele virava para ela e falava: você não é minha nega para eu te dar um sorriso. Aí ela ia pro quarto. Mas hoje você ama, né, amor? Perdoa o teu irmão. É muito mais cômodo para você não amar o teu inimigo. É muito mais cômodo para você não perdoar. Quando a pessoa te ofende, você: rapaz, ela me ofendeu, o problema é dela. Quero nem conversar. Mas você tem que ir lá, você tem que pedir perdão. Sai da sua zona de conforto. Ajuda as pessoas. Estava conversando com o Marivaldo esses dias. E aí, Marivaldo? Como é que tá, pai? Ele: ô, pai. Ah, tá bom. É isso não. O nome do meu filho é Estevão. Nada a ver com Marivaldo. Aí Marivaldo falou bem assim: rapaz, naquela velocidade dele, né? Shoo! Ele... Quando você aprende que você tem que suportar os outros e não os outros te suportar, não tem pra onde você fugir, né? Tem que viver assim agora. Mas é verdade, rapaz. Ninguém precisa te suportar. Ninguém precisa te suportar. Você está aqui para aprender a suportar os outros. E isso faz parte do Evangelho. A expansão do Evangelho no mundo depende dos nossos relacionamentos. E um grande filósofo falou uma frase. Ele falou: os fracos reagem, mas os fortes se controlam. Se você é forte, você se controla. E aí eu poderia falar outras coisas a respeito de deixar a zona de conforto, mas
Vamos para frente, senão não vai dar tempo. Os magos deixaram a zona de conforto para ir até Jesus. Se você não deixar a sua zona de conforto, você vai perder Jesus no meio do caminho. E talvez você já perdeu e precisa reencontrar. E talvez isso é uma das coisas que você precisa pensar na tua vida. Versículo 3. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, ide, informa-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvir o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. Então o que aconteceu? Quando eles viram a estrela, eles devem ter pensado, rapaz, eles pensaram, o Salvador está aqui. Vamos seguir a estrela. E eu creio que eles pensaram mais, porque o Salvador era para onde? O Salvador era para o povo de Israel, para Jerusalém. E eles devem ter pensado, quando nós chegarmos em Jerusalém, já vai estar todo mundo preparando a caravana, olhando para a estrela que a gente viu. Porque o Salvador não é para nós, é para eles. Se nós vimos a estrela, imagine eles. Quando chegaram em Jerusalém, tiveram que perguntar onde que vai nascer, porque nós vimos a estrela. Aí o povo foi se tocar, rapaz. Falou que ia ser em Belém, da Judéia. E aí Herodes chega, chama os magos e fala, ó, vocês vão lá e me avisa onde que é mesmo, que eu quero ir lá adorá-lo. Qual era o plano de Herodes? Era matar Jesus, né? Mas nem para ir lá matar Herodes quis. E aqueles magos talvez não viram aquilo que estava na expectativa dos corações dele. E aí quando eles foram, eles devem ter pensado, pô, o povo se alarmou, eles vão com nós agora. Ninguém foi. Foi os três. Foram sozinhos. Continuaram a caminhada. Pô, mas o Salvador é para Jerusalém, é para Israel. E o povo de Israel não vai adorá-lo? Eles podiam falar, né? Ah, vamos embora. Nós nem somos daqui. O povo não está nem aí para esse Salvador. Para que nós vamos estar? Mas eles não se importaram com o desânimo das outras pessoas. E se você quer encontrar com Jesus, você tem que parar de olhar para o desânimo das outras pessoas. Tem que parar de olhar para as pessoas que estão desanimadas. E se você é um desanimado, você tem que se animar em Jesus. Você tem que se animar em quem Deus é. E eu quero te dizer uma coisa, nós encontraremos muitas pessoas desanimadas. Isso é fato, isso vai acontecer. Talvez daqui 2 meses, 1 mês, 1 semana, você que está me escutando, vai desanimar. Nós passamos 1 semana aqui escutando tudo que nós ouvimos. Pessoas já desanimaram. Mas se nós queremos permanecer com Jesus, se nós não queremos perder Jesus de vista, nós não podemos olhar para os desanimados. O desânimo não deve fazer parte da nossa vida. E existem muitas pessoas que olham para os outros desanimados e desanimam também. Né? Lembra da tartaruguinha? Tartaruguinha tem que continuar, pá.
Tartaruguinha não pode parar. Se a tartaruguinha passada parou, essas daqui tem que ir. Tem que ir. Nós temos que ir. Pedro, quando voltou para pescar lá, o que ele falou? Vou voltar para pescar. O que os discípulos falaram? Nós vamos também. Né? Racinha desgraçada essa dos desanimados. Né? Se anima, meu querido. Se anima para viver para Deus. Rapaz. Você vive aqui, você olha para algumas pessoas, de vez em quando as pessoas estão andando para baixo, para cima, você olha, e aí, beleza? Beleza? E aí, como é que tá? Tranquilo? No outro dia aí? Desanimado. Desanimado. Sei, estou desanimado. Com o tamanho da responsabilidade que eu falei aqui no início que você tem. Você só desanima porque você não está arcando com ela. Nossa responsabilidade é muito grande. E tudo que você faz tem um valor. Não pensa que só porque você trabalha no setor que você diz, né, é inferior. Ou então tua vida não está do jeito que você está. Não é o trabalho dos teus sonhos. Mas tudo que você faz tem um valor. Quando a NASA, né, foi levar o homem à Lua, os repórteres chegaram a entrevistar o faxineiro da empresa. E aí tinha lá aqueles que projetavam, né, foguete para a Lua, o astronauta e tudo. Mas aí os repórteres foram entrevistar o faxineiro. E aí, faxineiro, o que você está fazendo aqui? E a resposta do faxineiro: estou levando o homem para a Lua. Estou varrendo aqui, mas é para ele ir para a Lua. Tudo que você faz é importante. Eu falo para minha esposa, quando eu falo isso direto para ela, você não está na padaria só fazendo pão. Você está fazendo pão que vai vender na feira, que vai voltar com dinheiro, que vai investir no seminário, para ter alunos, para formar esses alunos e para levar as nações. Então você está pregando o Evangelho. Tudo que você faz, então para de ficar desanimado. Rapaz. Para de desanimar com as situações. Discutir com fulano de tal, discutir, vou lá, consertar. Desanimado eu não posso ficar. Pá, consertei, vamos embora, para frente. Né? Não chegou o dinheiro do mês, tá show. Vamos embora, para frente. Meu namorado me largou lá em Marcelândia, tá bom? Vamos para frente. Né? E você pode reparar, o desanimado, ele vai procurar conselhos errados. Né? Você está desanimado, liga para tua mãe, mãe, estou desanimado. Tua mãe vai falar o quê? Para cá, meu filho, para casa. Já que você está desanimado, então manda dinheiro, mãe. Mando dinheiro. Né? Você junta, parece que tem um imã. Você tem que parar de ser desanimado, você tem que se animar. A Bíblia fala o seguinte, esse eu quero ler. Hebreus capítulo 10. Todavia o meu justo viverá pela fé. E, 2 pontos. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Nós não somos dos que retrocedem. Pode acontecer o que acontecer. Eu não vou retroceder. Tem uma medalhista olímpica no salto em distância. É a Mary, alguma coisa assim. Ela saltou, não estou enganado, 7 metros e 14. E agora está tendo os Jogos Mundiais aí, olímpicos, né? Os Jogos Mundiais de atletismo. Chegaram para ela e perguntaram: e aí, como é que tá? Tô bem. Não cheguei onde eu quero ainda não, mas eu tô
Legal. Ela falou o seguinte: eu saltei 7,14 nas Olimpíadas. Se eu saltar 7,15, é a maior vitória da minha vida. Mas se eu saltar 7,13, é a pior derrota da minha vida. 1 centímetro. Se ela voltar para trás, ela é derrotada. Se nós voltarmos para trás, nós somos derrotados. E nós não podemos voltar para trás. Nós temos que ter esse espírito. Cada dia é para frente. Chorei 3 dias, mas Deus está comigo. Então eu vou para frente. Quando você lê a carta de Pedro é muito interessante. Pedro escreve para pessoas que estavam sendo mortas, queimadas, literalmente. E Pedro fala: não tema o fogo. Se alegra quando você ser perseguido por causa de Jesus. Quem está querendo nos queimar? Ninguém. Quem está querendo nos matar? Ninguém. Então não tem motivo para desanimar. Não tem motivo para ficar olhando para a pessoa desanimada e pensar: pô, fulano de tal desanimada, eu vou desanimar também. Vou voltar para trás. Não faz isso não, meu querido. Se anima. Você tem o mundo para ganhar. E não é pouco. É muito. E você precisa chegar lá em cima. Falar com Deus. Pai, Deus, eu fiz tudo que eu podia. Morri com 96 anos. Ah, se o Senhor me dá mais 300. Eu ia ganhar o mundo. Eu não ia desanimar. Eu ia fazer, Deus. Porque eu era animado para fazer as coisas do Senhor. Seja animado. Aprende a se automotivar. Vai ter um dia que você não vai ter pessoas te empurrando, não. E tem pessoas que só andam com empurrão. Aprende a se automotivar. Hoje é o dia. Hoje Deus vai fazer alguma coisa. E eu estou altamente motivado para isso. Continuando o texto, Mateus capítulo 2. Então deixa a tua zona de conforto. Não olhe para os desanimados, nem seja um deles. E por último, versículo 11. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho. Então aqui a atitude está bem clara, né? Adoraram a Jesus e ouviram a voz de Deus. Para não perder Jesus, você precisa ser adorador. E às vezes você pensa: não, no louvor eu sou um adorador. Eu levanto a minha mão. Estou falando disso. Quando eu falo adorador, estou falando render graças ao Senhor. Em tudo dai graças. Porque essa é a vontade de Deus. Acho que Deus olha para uma pessoa que é agradecida e não tem prazer maior. Você recebe 10 centavos, você fala: Deus, muito obrigado. Você recebe R$1.000, você fala: Deus, muito obrigado. Acontece alguma coisa errada, você fala: tudo é graça, Senhor. Acontece outra coisa: Pai, graças a Deus. Falaram não para você, dá graça. Ah, não fizeram o que eu queria. Graças a Deus. Isso é você ser adorador. Se render graças ao Senhor. Você está pensando: rapaz, pode acontecer o que for. Graças ao Senhor. Para de murmurar. É chato. Você é chato quando você é murmurento. Tudo está ruim.
Tudo está... Quem está fazendo mais barulho, né? Sai não. Vai, aconteceu... Tudo está ruim. Aprende a ser agradecido a Deus. Jesus quer que você agradeça a Ele a todas as coisas, em tudo. Né? E às vezes você vem com esse hábito do mundo. Tudo você reclamava. Aconteceu alguma coisa, meu esposo não fez como eu queria. Você, desgrama, desgraçada, não sei o quê. Teu esposo não fez como você queria. Sei pra que eu casei com ele. Tinha que ter casado com o pastor Vânia da vida. Ter casado com... Né? Dê graças. Renda graças ao Senhor. Isso te ajuda na caminhada. Te ajuda a não perder Jesus de vista. E ouça a palavra do Senhor. Se você quer ler aí, existem vários versículos. Josué capítulo 1, versículo 8. Salmos 1, 2. Fala para a gente meditar na lei do Senhor. Você tem que ter a sua vida estabelecida na palavra de Deus. Os magos ouviram. Não volta lá para Herodes. E eles preferiram agradar a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, do que a palavra do rei. E nós temos que ser assim. É a palavra de Deus em primeiro lugar na minha vida. E assim nós não perderemos a Jesus. Você merecia estar no inferno. Mas você está aqui hoje, salvo. Né? Você está aqui hoje, crente. Oh, maravilha, não tem coisa melhor. Você merecia estar no inferno. Então seja grato ao Senhor só porque você já está aqui. Seja grato ao Senhor só porque Ele te trouxe para esse lugarzinho abençoado. Eu gosto do pastor Marcos, que quando você chega lá no sul, lá no seminário dele, ele fala, isso aqui é a Terra Santa. E eu já trouxe uns 3 aqui que eu falei a mesma coisa. Quando eu entrava lá na cerca, eu falava, começa a olhar, começa a olhar. Aí ele ia olhando. Aí quando chegava na cerca, aqui acaba. Essa terra aqui é santa. Agradece a Deus porque você está aqui. É bom para você. Você ouviu aqui uma semana de como foi bom para aqueles que já estão lá no ministério. Se você quiser chegar lá, continua. Seja grato e ouça a palavra do Senhor. Quero concluir, eu quero ler um texto, 4 versículos só. Se encontra lá no livro de Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 41 ao 45. Lucas 2, 41 ao 45. Ora, a palavra do Senhor diz assim: ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem. Foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo, entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Então, que os pais de Jesus o levaram para uma festa, né? A festa lá de Jerusalém. E quando regressaram da festa, pensaram que Jesus estava com eles. Mas Jesus não estava. E andaram um dia. E aí começaram a procurar, cadê Jesus, cadê Jesus, cadê Jesus? Entre os parentes, entre os amigos, perdemos Jesus. Pensaram que Jesus estava ali, mas Jesus não estava.
E aí tiveram que regressar todo o caminho. Quero dizer uma coisa, irmão. Se você anda na tua zona de conforto, não adianta você achar que Jesus está com você. Ele não está. Se você vive desanimado, você está dando ouvidos para o desânimo. Está colando com pessoas desanimadas. Você pode pensar, não, vou voltar, vou estar com Jesus tranquilo, trabalhando e tudo. Não pensa que Jesus está ali. Jesus não está. E se você vive murmurando, se você nunca dá ouvido para a voz de Deus, se o teu espírito é murmurador, se você não glorifica a Deus e agradece a Deus em todas as coisas, não pensa que Jesus está com você. Jesus não está. E aí nós caímos naquela situação. Onde está Jesus na minha vida? Será que Jesus faz parte da minha vida? Jesus quer fazer parte. Mas nós também temos que querer. E nós temos que prestar atenção nessas coisas. Nós temos que pensar como que nós estamos andando. Nós temos que aprender a pensar. O Evangelho é pensado. E realmente ter a certeza. Não, Jesus está comigo. Eu faço tudo para Ele. Eu não ando na minha zona de conforto. Eu não sou desanimado. Eu não murmuro. Eu agradeço a Deus por tudo. Eu ouço a palavra do Senhor. Jesus está com você. Então pensa na tua vida. Sabe, muitas vezes a gente chega no culto, ouve a palavra, sai daqui com mais um culto, mais um sábado. Essa semana começa as aulas aí para o seminarista. E vou ouvir tudo que ele falou o resto do ano inteiro. Mas começa a pensar nessas coisas. Você que é crente, você que vem na igreja, você que está nos visitando, como que está a tua vida? Jesus está realmente com você? Não perca Jesus. Não perca Jesus no meio do caminho. Amém? Vamos orar para a gente encerrar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra, Deus. Sabemos que o Senhor quis falar nessa noite aos nossos corações. Possamos pensar e refletir a respeito disso. Possamos pensar que estamos fazendo tudo o que podemos para o Senhor. E estejamos realmente fazendo isso. Possamos encontrar com o Senhor a cada dia nas nossas vidas. Possamos ter a certeza que o Senhor está conosco. Através das nossas atitudes, através da nossa vida. Em nome de Jesus, Pai. Causa, Deus, um avivamento nesse lugar. Que possamos ser pessoas que vão fazer tudo o que pode para o Senhor. Essa é a nossa oração de coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém.